Opa, tá assistindo um corte aqui? Não esquece de adquirir o Cientista do Marketing Digital, o melhor livro sobre growth e marketing digital escrito por um brasileiro, best-seller em 2021, já disponível na Amazon. Então V2, V3 não é, porra, hoje eu dormi V2, amanhã eu acordei V3. É que nunca, é igual os pilares, né? Tráfego, engajamento, conversão, retenção. Copy entra em qual deles? Depende, tá ligado? Depende do momento. Ela entra em todos, ela tá um pouco de cada tal. Então tem poucas coisas que são muito fechadinhas numa caixinha, aqui, né? a gente começou com 100% compartilhado. Eu tenho gestor de projeto, de tráfego, designer e copy, que às vezes são a mesma pessoa, às vezes não. À medida que eu vou indo, quais novas disciplinas vão entrar nesse time? Tô na transição de V2 para V3. Começou a entrar gente nova que não existia antes? Do V2 para V3 pode entrar, no caso aí, o que a gente falou de BI, mais um detalhe. Então pensa assim, ó, dentro da V4 os nossos contratos eles são assim, é V1, V2 e V3 dedicado. Que daí é o quarto contrato ali, que seria o setorizado nesse caso. Então o V1, V2 e V3, o que muda são algumas entregas e a senioridade dos times. Então um time que toca um projeto de 4,5 dentro da franquia da V4, ele pode ser uma franquia que tem ali na casa de 1 ano de operação. Até 1 ano de operação. Então é um cara relativamente novo, porque com o treinamento que ele passou pela gente, ele consegue tocar um projeto V1 e startar o negócio. No caso do V2 e do V3, esse tempo aumenta porque eu preciso de pessoas mais sêniores. Então, por exemplo, o V3 precisa ser dedicado ao tráfego? Depende, o cara pode ser considerado um V3 na V4 quando ele já tem os dados e ele já está gastando na casa de 20 a 30 mil por mês de mídia. O que entendeu? é pouco. O que é pouco, então precisa de um cara dedicado para tocar 30 mil de mídia? Dedicado não, mas mais sênior, possivelmente, entendeu? Do que o cara V1 Então, nesse assim, caso. eu vou compartilhar um recurso mais sênior e provavelmente menos compartilhado. Ou simplesmente vou dar um pouco mais de tempo dessa mesma pessoa que tocou o V1 e hoje chegou no V3, eu vou disponibilizar um pouco mais de tempo dela. Não é dedicado, mas é menos. Vamos pensar menos assim, vamos pensar que um gestor de tráfego ele tenha 12 horas para ele tenha, sei lá, na semana 40 horas para compartilhar, tá bom? O da V4 pelo jeito é quanto? Ele trabalha uns 18 horas por dia. Vamos pensar assim, o gestor de tráfego compartilhado, ele tem 40 horas por semana para compartilhar. Isso aí. Putz, se você tá na V1, você vai pegar 4 a 5 horas desse cara. Se tá na V3, talvez você pegue 10, 12 horas desse cara na semana. Seria algo nessa linha. Seria tipo isso. O racional é esse. O racional é esse, vamos dizer assim. Não chega nesse nível de clareza pro cliente. Porque, às vezes, e aí sendo super transparente com os clientes, possíveis clientes que estão nos ouvindo, às vezes o cliente investe 30 mil, mas, tipo assim, não dá tanto trampo. É uma já conta tá simples, indo bem né? Uma aqui, estrutura simples é uma estrutura ali. simples, tipo, o cara gastar 1 hora por dia naquela conta já tá lindo, maravilhoso, e ele já tá conseguindo continuar a escala daquela conta. Não é a função do valor, né? Exatamente, não necessariamente tem a ver tanto com o volume de mídia, né? Agora, o cara gasta R$500 mil por mês em mídia, provavelmente vale a pena ter um cara dedicado ali, pelo menos de tráfego. Então, quando ele caminhou do V1 até o V3 e ele começou a sua escala, eventualmente ele vai começar a ter pessoas dedicadas. Tipo, aumentou muito a mídia, tá indo muito bem e, pô, tá demorando agora. Tá ficando o prazo pro cara otimizar uma campanha ou adicionar uma nova estratégia, tá demorando muito. Então, vamos colocar um de tráfego dedicado aqui. E pode ser só uma pessoa de tráfego dedicada, enquanto o resto do time todo é compartilhado. Gui, se eu entendi certo, é como se essa evolução de V1 a V3 fosse muito mais pelo nível de controle e previsibilidade da operação, enquanto que ser um recurso dedicado ou não é pela complexidade da operação. São duas coisas que andam meio juntas, mas não são diretamente proporcionais. Você pode ter uma operação extremamente bem controlada e simples, ou extremamente bem controlada e complexa pra caramba. Sim. É isso? Sim, é isso. Legal. E ao mesmo tempo pensa assim, tipo, também tem o nível de responsabilidade, né? Tipo, eu posso tocar um projeto de 1 milhão de mídia por mês com um time de 10 mil reais compartilhado? Depende do nível de complexidade. Se não for muito complexo, é só manter as coisas rodando, talvez dê. Mas vale a pena tu arriscar. O projeto da Spotify que vocês faziam. Esse foi muito específico, né? Mas era um time, ele era um time compartilhado. Eu tocava o Spotify mais 6 projetos e eu fazia tudo sozinho. Que era a época do consultor. Era um V4 nesse caso ou não? No caso, seria considerado um V4, porque eles contrataram da gente apenas tráfego. Facebook e Twitter. Então, mas aí pegando pra pensar, cara, era simples,
era simples. muito bem controlado, Uhum. só que na época vocês não tinham como fazer isso. Mas assim, se fosse colocar hoje, o risco seria grande bastante. Falar, cara, mesmo sendo controlado e sendo simples, não vou correr risco de cometer qualquer besteira aqui e vou deixar um recurso dedicado. Na época, exatamente, o que eles pagavam na época lá, não vou lembrar as cifras, não importa também muito, mas não era o suficiente pra me dedicar, pra transicionar todos os meus projetos e eu trabalhar só pro Spotify naquele caso. Mas sim, a gente pensaria dessa forma hoje em dia, de tipo, cara, legal, a gente pode fazer, mas eu acho que esse valor é pouco, eu prefiro dedicar alguém e tal, e talvez teria mais resultado. Isso Mas é que uma era coisa que, muito, às muito vezes, no específica do Spotify. G4, a gente coloca isso nos times de marketing, produto. Tem produto que, geralmente, primeira edição de qualquer imersão nova, cara, não pode dar errado. Por quê? A primeira edição, eu preciso garantir uma turma com uma boa presença de alunos, porque mesmo que, sei lá, às vezes eu gastei mais do que o ideal, mas ela valida aquilo, cria prova social, me ensina muito e me ajuda a realizar as próximas. Então, toda nova edição, eu tenho recurso dedicado. No comercial e no marketing. Cara, vocês só fazem isso da vida. Faz esse negócio dar certo. Então, tipo, eu tenho SDR, eu tenho executivo de contas. Você só vende isso, irmão. Vende. Enche a turma, que é muito importante ter gente lá pra gente conseguir validar as próximas. Seria meio que isso, né? Situações assim que, cara, independente de todo o resto, eu não posso errar aqui. E aí, isso pode exigir um recurso dedicado independente de todo o resto. De nível de controle, de complexidade, etc. Exato. E também tem o nível do investimento que tu vai ter, até na própria V4, quando o cara vai contratar um time dedicado, se ele investe muito pouco, ele vai ter que ter um resultado muito estrondoso, muito alto, para cobrir o custo do time. Então, normalmente, só vai entrar em times dedicados quando o processo já tem um mais alto nível de investimento. O ROAS tem que ser muito alto pro ROI fechar a conta. Total, tem que ser demais, né? Tudo bem, aí entra aquela discussão, né? O time, o custo do time, ele entra ou não na conta, né? Depende da conta que tu está fazendo. Se tu tá olhando o resultado final daquilo que você está fazendo, você vai considerar o time. Se você quer só entender o resultado que aquela estratégia versus mídia está trazendo, você vai considerar mais o custo de mídia, os custos diretamente relacionados com aquela estratégia para entender se ela é boa, né? Mas no fim das contas, o cliente vai olhar, beleza, eu gerei 100 mil reais e o time custa 150, fudeu. Só de faturamento eu gerei menos, não fecha a conta. É que nesse processo que você sai do V1 e vai evoluindo para um V2, V3, é o processo que você está quase que comprando conhecimento, entendendo o caminho, entendendo, economics da coisa, passa pela validação e fica muito mais claro você tomar esse tipo de decisão, né? Aqui eu vou investir um recurso, aqui dá para tirar, esse compartilhado aqui, vou tirar outros 3 clientes. Eu acho que a parte, cara, a decisão quase sempre é econômica, né? Exatamente. No fim das contas, sim, né? É negócio, a gente tem que dar resultado, a gente tem que lucrar no final, né? Então, acaba caindo nisso.